Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um livro que, olha, pega uma das histórias mais famosas que existem e vira ela completamente de cabeça para baixo. Estou falando de O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Sabe a parábola do filho pródigo? Parece simples, né? Aquele filho que vai embora, gasta tudo e depois volta. Mas, e se eu te disser que a pergunta mais importante ali é: quem é que está perdido de verdade? Pois é, a resposta talvez não seja a que a gente sempre pensou. E é exatamente aí que o Timothy Keller entra. Ele argumenta que a gente conhece a história, ou pelo menos a gente acha que conhece. A provocação dele é que, por séculos, a gente leu essa parábola olhando para os personagens errados. A ideia do livro é basicamente nos convidar a virar a câmera, sabe? Mudar totalmente o foco. E qual é essa grande sacada do Keller? É simples, mas é poderosa. A história, no fim das contas, não é sobre os filhos, nem sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer. O protagonista mesmo, o centro de tudo, é o pai. E mais especificamente, a natureza extravagante desse pai. É uma virada de chave, né? Total. Tá, mas como isso funciona na prática? Bom, aí a coisa começa a ficar ainda mais interessante e até um pouco desconfortável. Keller defende que não existe só um filho perdido na história. Existem dois. E cada um deles está perdido de um jeito completamente diferente, representando duas formas de estar longe de Deus. Olha só que curioso. De um lado, a gente tem o filho mais novo. Esse é fácil de identificar, né? Ele se perde na rebeldia. Ele chuta o balde, quebra as regras, tudo para se sentir livre do pai. Mas aí vem o pulo do gato, o filho mais velho. Keller diz que ele também está perdido, só que ele está perdido no próprio moralismo. Ele cumpre todas as regras, faz tudo certinho, mas não por amor, e sim para tentar controlar o pai, para fazer o pai dever algo a ele. No fundo, são duas estratégias diferentes para chegar no mesmo lugar, bem longe do pai. Tem uma frase do Keller que resume isso de um jeito que, uau! Ele diz: moralismo também pode ser uma forma sofisticada de fugir de Deus. Pensa bem nisso. Ser a pessoa boazinha pelos motivos errados, para se sentir superior ou para barganhar com Deus, também é uma forma de se manter distante. Então, se os dois filhos estão perdidos, quem é o herói da história? Como a gente já viu, é o pai. E para entender o pai, a gente precisa entender a palavra mais importante do livro, que é justamente a do título, pródigo. Automaticamente, quando a gente ouve filho pródigo, a gente pensa em alguém que desperdiça tudo, que é irresponsável, né? Só que a palavra pródigo não significa isso. A definição original quer dizer algo como extravagantemente generoso, alguém que gasta sem medida, de forma quase imprudente. A grande sacada é que o título do livro não está falando do filho, está falando de Deus, o Deus pródigo, que gasta seu amor e sua graça de um jeito absurdo, sem calcular. E aí a história muda de figura completamente. O ponto central passa a ser esse pai que não fica de braços cruzados esperando um discurso de desculpas todo ensaiado. Nada disso. Ele vê o filho de longe e corre na direção dele. Ele perdoa e restaura tudo antes mesmo do filho conseguir falar o que tinha planejado. É um amor que não espera, ele age primeiro. E isso nos leva para um lugar complicado. Um conceito que o Keller explora muito bem. A ideia de uma graça que incomoda. Porque, vamos ser sinceros, esse amor todo extravagante, sem pré-requisito, ele meio que ofende a nossa lógica, o nosso senso de justiça, de merecimento. Mas por que incomoda tanto? Bom, primeiro porque ela simplesmente explode a nossa lógica de merecimento. A gente vive num mundo onde tudo é por mérito, e essa graça diz que não. Segundo, ela joga um balde de água fria no orgulho do filho bom, o irmão mais velho que acha que tem mais direitos porque se comportou. É claro que ela escandaliza quem vive de regras. E no fim das contas, ela oferece para todo mundo a mesma coisa, algo que ninguém merece, mas que todo mundo pode receber. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Na vida real, o que isso muda? Bom, muda tudo. Muda a forma como a gente enxerga a fé, de algo baseado em desempenho para algo baseado em relacionamento. É como se fosse uma mudança de lógica, sabe? Muita gente vive na lógica da troca. Se eu obedecer, Deus tem que me abençoar. É uma barganha. O que o Keller propõe é a lógica da graça. Porque Deus já me abençoou de graça, eu obedeço por gratidão. Percebe a diferença? E isso leva a gente para a lógica da relação, onde a gente pode finalmente relaxar, deixar de ser um servo tentando impressionar o chefe para ser um filho que descansa em casa. E qual o resultado disso? É libertador. É como um antídoto poderoso contra duas das maiores prisões que existem na vida espiritual.
De um lado, a culpa crônica da pessoa que nunca se acha boa o bastante, e do outro, o orgulho religioso da pessoa que se acha melhor que os outros. Para fechar a análise, o Keller deixa uma imagem muito forte que fica com a gente. A parábola, na verdade, termina com um final em aberto. O irmão mais velho está lá fora, emburrado, se recusando a entrar na festa. E o pai? O pai não está na festa, ele está lá fora também do lado do filho, esperando, convidando. E isso nos deixa com uma pergunta para levar para a vida, né? E se a fé, no fundo, não for sobre o nosso esforço para merecer um lugar na festa? E se for simplesmente sobre aceitar o convite para voltar para casa? Não importa o quão longe a gente tenha ido, seja pela rebeldia do filho mais novo ou pelo moralismo do filho mais velho, o convite ainda está de pé. Fica aí a reflexão.